Aí na hora que eu começo a gravar é que dizem que o meu microfone está desligado. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre, que recebe hoje aqui os professores de Economia Wesley de Brito e Pablo Marques. Ambos são mestres em desenvolvimento regional. Osmir Lima fez uma pergunta, mas quer fazer um acréscimo a ela, portanto a palavra é sua. Eu tinha perguntado no bloco anterior aos dois professores, quais os setores da economia no Brasil que poderiam contribuir para atenuar essa crise. E acrescentaria, em virtude de tudo que foi colocado nos dois blocos anteriores, quais o reflexo disso para a economia do Acre? Olha, valendo para os dois. Para os dois. Olha, tradicionalmente, o setor econômico da maioria dos países, né, é o setor da questão agropecuária, que é conhecido como agronegócio, né? Ele é a base que sustenta economicamente hoje o Brasil e também os países de tamanho continental. Ele seria a solução econômica, mas não seria a solução trabalhista, porque nós sabemos hoje que os setores que mais empregam é o setor de serviços e o setor de construção civil, né? Então, nesse primeiro momento, né, devido os planos que estão tentando fazer para o país, você percebe que eles não estão muito focados no emprego, é mais na questão mesmo de arrecadação. Então, acredito que a arrecadação na questão do negócio, expansão e a geração de empregos, só se gera emprego na construção civil mandando fazer mais casas. Tanto é que vai ser um novo pacote governamental em que vão fazer agora a verticalização das casas do projeto Minha Casa Minha Vida, né? Agora não vão ser mais casas, vão ser prédios, disseram até com elevadores. Isso vai ser uma forma de fomentar bastante o setor civil e dessa forma empregar bastante gente. Agora, trazendo isso para a nossa realidade acreana, isso seria uma coisa maravilhosa, né? Eu observo que o nosso setor aqui do agropecuário, agronegócio, pecuária anda muito bem, mas a questão da agricultura no nosso estado, ela existe, só que ela, do meu ponto de vista, ela ainda não está chamando atenção. Ela não está fazendo que nós possamos abrir os olhos e saber que existe, né? Esbarramos aí com as leis florestais, esbarramos também com a questão indígena, são importantes, sim, mas infelizmente elas são um grande empecilho para que nós possamos, por exemplo, comer a banana que seja, toda a produção de banana seja completamente daqui, a produção dos ovos completamente daqui, né? E claro, a solução para isso realmente entraria na questão das leis, né? Só poderíamos aumentar aí a nossa cota de produção se pudéssemos, infelizmente, derrubar. Algumas leis que impedem nosso... Só que aí o produtor ele esbarra nisso. Se ele derrubar uma castanheira, ele vai preso. Mesmo que ela esteja seca, podre, no meio do pasto dele, ele só vai poder derrubá-la se tiver uma autorização para derrubá-la. E aí ele, em vez de fazer isso, olha bem, eu estou tendo vários empecilhos para plantar. Bem, vou botar boi. Que aí eu jogo ele no pasto, ele come, vendo, ganha muito dinheiro com isso. Professor Pablo, vou fazer uma outra pergunta, já tá respondida? Isso. Em que o governo, nós tivemos uma campanha eleitoral em que se discutiu muito a questão da economia acreana. O governo com um ponto de vista muito mais otimista e a oposição extremamente catastrófica, dizendo que inclusive nós não tínhamos nada, produzindo nada aqui, a BR confirmou isso. Eu pergunto ao senhor, onde é que o governo acerta, o governo especificamente do Tião Viana, se quiser ampliar essa leitura para a Frente Popular, tudo bem, mas onde é que o governo acerta e onde é que erra quando se trata nos seus esforços de desenvolver a economia regional? O processo de desenvolvimento regional para o nosso estado do Acre, a gente não vamos colocar na caixinha do certo ou do errado. Certo. Nós somos um estado com um pouco mais de 700 mil pessoas, né? Somos um estado em que a indústria ela é incipiente.
somos um estado dependente do repasse federal, né? Então, assim, para se fazer um investimento em desenvolvimento, nós vamos precisar de uma matriz energética, né? A exemplo, agora nós temos o complexo de piscicultura, um grande investimento, sociedade de economia mista, onde o Estado tem a sua participação. E tivemos, agora há pouco, uma autoridade política para fazer a inauguração de uma parte do complexo de piscicultura. A outra parte necessita o quê? De investimentos altos, nós estamos falando de cifras acima de 70 milhões de reais na matriz energética, né? Então, essa questão do fechamento da BR que nós passamos no ano passado, essa catástrofe natural, comprovou uma coisa que todos nós sabemos, que infelizmente a gente vive uma parte isolada do nosso país, né? Agora, vem na questão econômica, se vale a pena a gente produzir ou comprar de fora. Isso aí a gente estuda lá em economia, a vantagem comparativa, né? Como é que a gente vai concorrer numa produção interna aqui, onde o pacote de arroz está R$10, R$12, você pode comprar um pacote de 5 kg de arroz. E para a gente produzir esse arroz aqui, por quanto venderíamos? Né? Então, a gente tem que ter essa noção dessas vantagens competitivas e vantagens comparativas. Em que o Estado é bom? Em que o Estado produz? Né? Temos que fazer esse mapeamento e dizer, o Estado tem essa potencialidade aqui. Para se investir nessa potencialidade, o que nós precisamos? Além da energia, além da água, que agora nós estamos em abundância, né? Do solo. Além do solo, né? Precisa se fazer. O governo aponta, por exemplo, o bambu como uma das alternativas. O senhor concorda com ela, professor? Dependendo do estudo econômico da viabilidade do bambu, ele tem uma possibilidade de dar retorno. Se bem que lá no Nordeste já tem um centro de estudo específico lá, se não me falha a memória, eu acho que acredito em Maceió. Tem o Instituto do Bambu lá, na Universidade Federal do Maceió, que trabalha essa questão até de construção de casas com bambu. Sabemos da resistência do bambu, né? Agora, nós temos bambu para atender a demanda de produção, né? Nós vamos ter que ter uma mão de obra capacitada para trabalhar esse bambu, instalar uma indústria para trabalhar o beneficiamento desse bambu, do corte, da engenharia. Nós temos esses profissionais, temos que importar, temos que trazer. Então, acredito que o Estado, fazendo esse estudo de viabilidade, vai chegar-se à conclusão de ser viável ou não esse investimento. Doutor Pablo, o doutor Pablo desperta muita pergunta a fazer. O Acre, na minha opinião, primeiro tem que se afastar da monocultura, de ser bom nisso, bom naquilo, que eu acho que o Brasil não quebrou ainda, porque cada região, uma produz arroz, outro frango, outro porco, outro isso. O governo de Tião Viana, na minha impressão, ele está tentando descobrir modelos, fazendo experimentos, o que vai dar certo e o que não vai dar certo. E muita coisa vai dar errado. Mas nós estamos atrás do que der certo. E você se reporta muito bem o complexo de piscicultura. Eu já estive lá por 2 ou 3 vezes. Porque, Osmir, esse Brasil é um país tão feito de forma equivocada, que o modal de transporte do Brasil era para ser essencialmente fluvial. 90% da população brasileira mora na beira da praia. Litorânea. Você sai do Rio Grande do Sul até o Amazonas, as capitais todas na beira da praia. O custo do frete é bem mais barato, não tem estrada para conservar. A viagem é mais agradável. A viagem é mais agradável. Mas nós implantamos um modelo de transporte mais caro do Brasil, que é o rodoviário. É uma coisa impressionante. Certo, por trás disso está a força da poderosa indústria automobilística. Mas por que não... Dá uma diversificada, né? Por que não dá um equilíbriozinho? Aí a questão da piscicultura. Eu ponho tanta fé nesse programa que é um negócio surpreendente. Osmir, nós temos aí o Peru como exemplo. A piscicultura no Peru, peixe, a exportação do peixe, uma das principais pautas de sua exportação. O que é que nós, com tanta água, com tanto... Então, eu confio nesse projeto. Eu já tive 2 ou 3 vezes visitando
umas sementes de bons projetos. Um projeto aviário lá em Brasileia, outro de suinocultura, de plantação de açaí. Hoje o açaí é um negócio chique em qualquer lugar que você vai do Brasil. As mais finas lanchonetes do Brasil, açaí. Porque aí eu pergunto, o que, para mim, na minha opinião, o que nós estamos faltando é de iniciativas para levar essas coisas à frente. E eu vejo ainda o Acre ainda muito devagar nisso. E ele não pode esperar por mim, que eu já não tenho mais aptidão para recomeçar. Não, né? não, você está fora. O Narciso, eu acrescentaria. Sempre tão otimista quando se trata do Narciso. Não, eu não sou otimista, mas não é esse ponto. Né? Veja bem, é assim, o governo ele pode tentar criar um ambiente, mas infelizmente o Estado ele não pode estar à frente de tudo, a todo e a qualquer momento. E não é desejável que esteja. E não é desejável que esteja. Ele tenta criar um ambiente, ele negocia, ele chama, só que depende do empresário. Então, se não houver um grande empresário que tenha um interesse, que observe um mercado potencial aqui no nosso estado, infelizmente o Estado não pode montar a banquinha do açaí e tentar vender açaí. Professor, mas depois você prossegue. Eu acrescentaria nessa relação que o Narciso colocou aí, eu não perdi a esperança na ZPE. E eu gostaria de ouvir sobre isso também. Olha, a questão da ZPE, eu confesso a você que eu não entendi muito bem o que aconteceu. Por quê? As ZPEs, em outros locais do mundo com outros nomes, elas funcionam muito bem. A nossa ZPE é mais ou menos como você precisa montar um quebra-cabeças perfeito. Estava tudo funcionando de forma próximo do oceano, uma estrada para até ir lá, um porto que poderia transportar, mas não deu. Isenção de tudo, praticamente. Isenção, o carinha, ele chegaria com o produto dele, talvez pagaria uma taxa de estocagem, mas não pagaria imposto. Mas, doutor, eu acho que a justificativa disso são chamadas forças ocultas do mercado. Talvez tinha gente muito interessada que não dê certo. Eu ouvi, assim, eu não posso provar que isso seja verdade. Então, assim, eu ouvi falar, né, que isso foi de um grande desinteresse do pessoal, né, do oceano do outro lado do nosso país, né? Por quê? Eles estariam deixando de exportar do outro lado do país para começar a exportar por isso. É mais ou menos por aí que você descobriu o segredo. Fica mais próximos aos tigres asiáticos do que se você tentar sair do Porto Santos. A viagem seria mais curta, logo mais barata. Claro. Então, dizem que houve uma força oculta aí para que isso Deixa eu contar aqui uma coisa para vocês dois. Da Constituinte, nós dois estamos lá. Você não sabe o que custou a manutenção da Zona Franca de Manaus, porque ela teve ali na iminência de ser tiro de morte. São Paulo nunca perdoou a Zona Franca de Manaus e nem nunca vai perdoar. E foi renovada agora. Inclusive o senhor José Serra era o maior combatente, contra a permanência da Zona Franca. Então, o grande problema, meus amigos, ele mandou que eu estudasse, não foi? Aos alunos. Não, aos alunos. Só não precisa, eu sou empresário forte. Não, ele aqui não tem idade mais para isso. Porque, na realidade, doutores, vocês têm muito que ensinar os alunos de vocês. Porque a situação que nós vamos enfrentar, e essa crise, Osmi, na minha opinião, é uma crise que não vai ser passageira, ela vai demorar. Porque a macroeconomia tem um grave defeito, que sempre que você vai consertar um item, você desacerta vários outros. Né? É o caso do câmbio. Os exportadores estão achando maravilhoso o dólar ter chegado a R$3 hoje, né? Mas quem está responsável pela política monetária de baixar a inflação deve estar... Né? E sem contar na Mas crise... eu gostaria de vocês me tirassem uma curiosidade. Tá? Rapidamente, nós vamos chegar no final. Porque isso eu não poderia deixar passar. Eu noto pela resposta de vocês que vocês são economistas muito mais do aspecto liberal, salvo engano. Eu só espero
Porque tem economistas que lecionam nas escolas econômicas ainda pregando um sistema econômico marxista-leninista. Lendo o Capital. Vocês não vão por esse caminho, né? Tá mais para keynesiano, seu Osmir. Né? A participação do Estado, né? Sim. Essa questão do Marx aí, ela é interessante. Inclusive, o velho barbudo, ele perpassa por todas as áreas das ciências, né? Sim. Seja qual for o curso, você vai estar lendo alguma coisa. Mas, voltando à questão do nosso colega Narciso, isso aí tem outra questão econômica que é explicado, seu Narciso. É o ótimo de Pareto. Para que eu ganhe, alguém tem que perder. Então, se alguém está ganhando com o dólar em alta, que no caso é a importação perde. Esse equilíbrio é complexo. Bom, nós estamos chegando ao final do programa. 30 segundos para cada um dos nossos convidados. Professor Wesley. Olha, agradeço aqui por ter sido convidado, né, para essa conversa maravilhosa. E não querendo ser pessimista, né, mas assim, o nosso país ele ainda tem as crises de fora. Nós vamos entrar agora na crise do petróleo. Existe a crise da China, que o PIB dela vai ser alçado agora em 7%, ante aos 12, 13, 15 que elas estavam. O crise americano e outras crises que vão surgir. Então, assim, existem problemas no nosso país? Existem. Mas também temos que lidar muito com as porradas que levamos fora daqui do nosso país, que é impossível de controlar. Obrigado. Professor Pablo Marques, 30 segundos. O espaço, muito bom aqui o bate-papo, né? E queria dizer o seguinte, o capitalismo é isso. O capitalismo vive de crise. Se não tiver crise, ele não se fortalece. Então vamos passar por essa crise, seu Narciso. Não se corrige, né? Não se corrige de 1 ou 2 anos, mas com certeza as questões e os fatores que nos levaram à crise vai nos deixar um ensinamento para que a gente não possa voltar a repetir aos nossos comandantes maiores, né? Assim esperamos. Muito obrigado aos nossos debatedores Narciso Mendes e Osmir Lima, em especial aos nossos convidados, professor Pablo Marques, professor Wesley de Brito, e a você que todas as sextas-feiras, a partir de 8h30 da noite, nos acompanha aqui pela TV Rio Branco, canal 8. Na semana que vem estaremos de volta com mais um tema do Tribuna Livre. Até lá.